gente preparou uma sugestão de dinâmica, que seria, no primeiro momento, dar uma rápida, a gente agora tem 1h30, né? Uma rápida recapitulação do que foi esse movimento, como é que a gente está aqui, como é que, num segundo momento, falar do Fórum Nacional, que está se articulando de várias cidades, vários estados, isso é bacana, temos uma representatividade lá, mas a gente precisava sentir que a gente também tem uma representatividade local. Não adianta ter um representante do Rio de Janeiro que não represente, né? A gente precisa realmente falar em nome dele, né? Então a gente precisa estar junto. Então tem esse momento rápido do Fórum Nacional, que redigiu uma carta que será entregue à ministra. Então tem esse momento. E logo depois a gente queria também rapidamente apontar algumas sugestões que o Fórum, que um GT de trabalho, um grupo de trabalho do Fórum já elencou algumas coisas, a gente queria só pontuar e depois ouvir vocês. Quem estiver do lado daí, quem estiver aqui, quiser se inscrever para falar, aí a nossa sugestão é de 3 minutos para cada pessoa, uma tolerância de 5. Então, de 3 a 5 minutos para cada um poder falar e a gente poder se ouvir, o que cada um tem de demanda, o que tem de incômodo ou sugestão, enfim. Essa é a dinâmica que a gente sugeriu. No final, umas 3h30, daqui a uma hora, uma conclusão e o fechamento da reunião para as 4 a gente poder estar liberando o espaço. Tá? Então, como sugestão, para eles saberem, quando for falar, fala o seu nome ou fala o nome rapidinho, sempre. E aí a Bel poder apresentar, então, o Ricardo fala da apresentação que foi no Fórum e a Bel do Fórum Nacional, pode ser? Acho que pode ser assim, como a gente começou esse negócio, você, Isabel, assim, um grupo menor que foi crescendo, eu poderia falar um pouco dessa introdução. A Isabel participou dessa reunião do Fórum Nacional, então ela pode falar melhor de como esse fórum está se articulando e você também falar um pouco assim, que eu falhar aqui na apresentação, você complementa. Assim, só recapitulando, assim, esse movimento que aconteceu no Rio, dos técnicos se juntarem, não aconteceu só no Rio. Assim, acho que foi uma necessidade geral, né? Quando você vai ver, quando a gente chegou nesse Fórum Nacional, a gente viu que aconteceram diversos movimentos semelhantes ao que aconteceu no Rio, assim. E foi tudo uma coisa meio que espontânea e por necessidade, né? Assim, em vários lugares do Brasil, técnicos, artistas, enfim, vários grupos se reuniram a fim de buscar alguma alternativa para aquele momento de crise que a gente estava vivendo, né? Parou tudo, todo mundo morrendo e a gente praticamente passando fome ali naquele momento lá de dificuldade. E aí, assim, junto a isso, a gente começou a reunir gente, e aí, assim, falando com um amigo ou outro, a gente conseguiu fazer esse grupo de WhatsApp que virou um fórum que foi buscar lá as demandas da área técnica dentro desses editais da Lei Aldir Blanc, né? E a gente conseguiu realmente, assim, pelo menos naquele período, dar alguma visibilidade para a área técnica que era nenhuma, sabe? A gente não tinha nenhuma visibilidade, tudo que se falava ali era em torno de editais para artistas, principalmente, para grupos, mas... E aí eles, geralmente esses gestores públicos entendiam que você atendendo às necessidades de grupos e artistas, os técnicos estariam incluídos naturalmente. Que não era verdade, porque todo mundo estava fazendo live, pegava a grana, ia fazer live, botava o dinheiro no bolso e o cara fazia uma performance ali na frente da câmera, não tinha ninguém, nenhum técnico para fazer nenhum trabalho ali. Enfim, aí isso foi a demanda que a gente mais bateu em cima. Já tinha algum entendimento que havia necessidade de contemplar esses trabalhadores, mas não tanto quando a gente começou a conseguir se organizar. Então foi a partir desse grupo de WhatsApp que a gente conseguiu dar mais visibilidade, de ir para as audiências públicas e falar, olha só, somos 300 aqui falando a mesma coisa e pedindo recursos para a gente. Então, assim, qual a importância do fórum, na verdade? É ter gente se articulando e buscando os benefícios que a gente pode ter dentro desse meio, né? Dentro dessas políticas públicas, que a gente nunca teve, e eu acho que a gente está com uma chance agora de ter mais, até porque veio a lei Paulo Gustavo,
e Aldir Blanc II, que lá dentro da lei já especifica o técnico, que precisa haver busca ativa de técnicos, precisa haver editais para técnicos. Então, assim, já tem uma coisa mais direcionada a partir da gritaria de nós aqui, né, que estava dentro desse grupo, e de outras pessoas que gritaram de outros estados. E aí, quando a gente vai para esse fórum nacional, a gente vê que realmente há uma articulação nacional, as nossas demandas são idênticas não, mas muito parecidas, porque tem também as questões mais locais, mas muito parecidas, né? A questão da informalidade, de não haver contrato, da gente ser contratado de qualquer jeito e demitido de qualquer jeito também. Então a gente está trocando essa figurinha, a gente tem conseguido acessar o Ministério da Cultura, né? Assim, inclusive a ministra se disponibilizou a se reunir com a gente, com os fóruns nacionais. A gente, a partir desse fórum nacional, o Ministério da Cultura vai ter as suas secretarias estaduais, então a gente pode ter uma representação de técnico para falar para essas secretarias estaduais e para levar para a demanda federal. Então é importante a gente se articular, decidir entre nós quem é que vai fazer essa representação. Aqui esse fórum também é um lugar de representação horizontal. Então, assim, não tem aqui quem é o representante, quem é o melhor, quem é que fala. Porra nenhuma, isso aqui não existe. A gente é quase um fórum anarquista mesmo, que todo mundo aqui tem voz ativa e pode participar à medida que queira participar. Então, assim, acho que é muito importante cada vez mais a gente se incluir dentro desse fórum e falar mais, sabe? E trazer as demandas para que também não haja nenhum salvador da pátria aqui, que seja eu que sou o representante, estou indo lá levar. Não é assim, a gente aqui, todo mundo é igual, e todo mundo tem a mesma voz, a gente vai decidir tudo que for levado coletivamente, essa é a intenção. Acho que eu falei já o que eu tinha para falar. Teve um ponto do que você falou, que para além do grupo de WhatsApp, foi uma pesquisa que a gente conseguiu desenvolver. Então, a partir dessas perguntas, e a gente jogou esse link dessa pesquisa no grupo do fórum, sim, e para além. Então, com essa pesquisa, o Google Forms, a gente conseguiu ter números, a gente conseguiu mapear, a gente conseguiu entregar para a secretaria, falar, olha, são tantos trabalhadores nessa categoria, tantos nessa categoria, e aí eles desenvolveram, pelo menos no município, muito em cima dessa pesquisa que a gente fez. Então, essa busca ativa que eles estão propondo agora na Lei Paulo Gustavo, a gente já fez lá atrás, para a gente saber quem nós somos, porque somos muito invisibilizados. Na verdade, muitas pessoas saíram, inclusive, da técnica nessa pandemia, foram fazer outras coisas. Mas para que a gente não perca isso, para que a gente se conheça, essa pesquisa foi muito legal e é um projeto a gente fazer uma nova pesquisa ou atualizar essa pesquisa, né? Fazer uma segunda. Tem gente que voltou. Depois que o mercado voltou a funcionar, voltou para o então, assim, mercado. Quando a gente lançar essa pesquisa, que eu espero que seja no próximo mês, não demore muito, porque, enfim, para que a gente esteja sempre à frente, né? Que a gente possa divulgar para todas as nossas redes, mesmo que não esteja no fórum, porque eu também entendo que às vezes está no mais um grupo de WhatsApp, não vê, tarará. Mas quando for a pesquisa, a importância da pesquisa é realmente assim crucial. Bel, vamos passar a palavra para você? Está falhando. Está falhando, é? Tá um pouquinho falhando, sim. Tá no Wi-Fi, eu posso tentar um pouquinho. Tá falhando. Não sei quanto tem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Eu não estou vendo vocês, está muito longe para a gente. Estou vendo só uns corpinhos aí, mas não sei quem está aí. Enfim, seria legal se apresentarem. Não sei se vocês já fizeram isso no começo. Conforme a pessoa for falar. Mas eu vou me apresentar, então. Tá, eu vou me apresentar. Eu sou Isabel Gomide, quem não me conhece. Eu sou administradora de teatro, né? Essa é a minha área técnica do teatro. Eu sou atriz, produtora, mas nos últimos 20 anos eu venho trabalhando como administradora de teatro. Então, já trabalhei no Estado, já trabalhei no Sérgio Porto, no município, no Estado, no Teatro Glauco Gil.
no SESC, né, no Teatro Sesc Ginástico, e na Maré, numa ONG chamada SEAG, que eu administrei lá, onde hoje em dia é o Museu da Maré, na época era o Centro Cultural da Maré. Enfim, estou há algum tempo desempregada, e na pandemia eu vim morar em Petrópolis porque a vida estava muito difícil no Rio de Janeiro. Aí, durante a pandemia, a gente já tinha uma articulação muito anterior, muito antiga, que a gente já fez alguns movimentos lá no Sérgio Porto, quando eu trabalhava lá, mais de 20 anos atrás, que a gente fazia os núcleos, Leísa, Thiago Mantovani, não sei se o Thiago está aí. Tem história para contar também, Thiago. E aí a gente, em vários momentos assim, de crise, né, da categoria, a gente se vê nesse momento de querer unir, de querer somar forças. Né? Eu fui também, em 2018, eu fui candidata à presidência do SATED Rio de Janeiro. Né? Eu não sei se todo mundo acompanhou isso no grupo, a gente já conversou vários assuntos lá no grupo do Fórum Técnico. Importante dizer também, eu não sei se eu não ouvi a fala do Joia ou se vocês não falaram, mas eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu no fórum durante a pandemia foi a questão da ajuda humanitária aos técnicos, né? E a gente sabe que isso não aconteceu só no Rio de Janeiro, né? Acabou que a gente se percebeu num lugar de muita ajuda de muitos grupos que se viram, porque toda a nossa categoria, na verdade, foi a primeira a parar, a gente falava isso, né? E quase que a última a voltar, porque a cultura demorou a voltar, demorou a engrenar, e agora a gente espera que com esse governo novo a gente engrene bastante, com bastante trabalho. E com novos direitos, né? Novas frentes de luta para a gente poder melhorar nossa situação. Então é importante dizer que a gente fez cestas básicas, a gente distribuiu muita gente que estava com dificuldade real assim, de sobrevivência, a gente fez esse mapeamento que o Joia falou, foi muito legal, porque a gente viu aonde as pessoas moram, quantos filhos as pessoas têm, qual a situação financeira, e a gente percebeu que a situação da galera dos técnicos, né, da graxa, é muito ruim, é muito precária. E é muito precária porque a gente não tem força política para lutar por melhorias de trabalho. Né? Então, assim, a gente percebe que os bancários, né, conquistaram os direitos através de muita luta, os petroleiros através de muita luta. Então, é uma categoria que se juntou, que fez um sindicato e que lutou a partir das suas demandas. Então, assim, nós entendemos que a nossa categoria precisa de união para a gente poder ir para frente, para poder conquistar algum direito que a gente não tem quase que nenhum, né? Então a gente fica sempre refém das produções, refém dos contratantes, refém das situações precárias dos sindicatos são sempre sindicatos de artistas e técnicos, isso é uma coisa esquisita, uma coisa complicada, porque o artista não tem a mesma situação do técnico, não deveria ter, então os produtores também estão nesse sindicato, então os patrões estão junto no mesmo sindicato com os trabalhadores, então é complicado sim, e a gente tem que entender essas nossas todas idiosincrasias da nossa profissão. Então a gente está aqui, na verdade, é para ouvir bastante, é para dizer que a gente é importantíssimo essa união na nossa categoria. Assim, eu sei que a gente trabalha muito, sei que a gente está sempre as madrugadas, ou enfiados os finais de semana nos teatros. Raramente a gente tem tempo livre para poder. Assim, eu acho que a gente está somando agora o Fórum Nacional dos Trabalhadores em eventos. Eles incluíram eventos porque eles entendem. Eu até questionei numa época na reunião, porque evento, né? Evento é uma coisa tão genérica, mas é exatamente por isso, porque tem técnico de igreja, tem técnico de show, tem técnico
de teatro, tem técnico de tantas coisas. Então, eles ampliaram essa categoria para eventos. Tá? É uma articulação dos trabalhadores da área técnica, nada mais é do que isso. E aí, quando a gente vai na reunião nacional, eu fui outro dia, teve uma reunião nacional outro dia, alguns de nós aqui participam desse grupo. Tá? E quem quiser participar mais, é só pedir que a gente insere lá no grupo nacional. E assim, é impressionante, é emocionante ver assim, a galera do Macapá à frente das mulheres técnicas do Macapá. Aí você fala, caraca, muito legal que exista, é muito legal que tenha. E aí é Nordeste, é Sul, é Centro-Oeste, é uma galera aguerrida de Brasília, que essa galera de Brasília está tomando a frente, porque tem muito mais proximidade com o governo federal, né? Está lá, né? É muito mais fácil de mandar uma carta, é muito mais fácil de fazer uma reunião. Então, eles estão querendo agendar, pedir uma reunião no dia 14 ou 15, não sei se vai ser essa data, mas a data pedida foi 14 ou 15 agora de fevereiro. Por isso que nós queríamos fazer essa reunião antes do Carnaval, para justamente a gente poder pensar o que a gente quer para essa reunião, assim, né? E aí, a gente, como o Ricardo falou, a ideia é que tenha um representante da frente do Fórum Técnica e de todos os fóruns nacionais lá em Brasília, na reunião com a ministra. E aí, o que nós queremos, eu não sei se o Joia leu a carta, porque eu não vi, não sei desse momento, mas existe uma carta que a gente pode botar no grupo, que é importante todo mundo ler. É uma carta que foi construída a muitas mãos, com pautas muito parecidas com as nossas, algumas outras não, mas muitas pautas que são nossas pautas. E basicamente, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser inserido no sistema de cultura do governo federal. E que nós, na verdade, queremos existir. Eu já vi isso, muito interessante, assim, que eu já verifiquei em algumas reuniões, a ministra agradecendo a área técnica, a tal do show da posse, né, do Lula, muitas pessoas agradecendo aos técnicos que estavam ali, eu já percebo uma mudança de postura, que eu acho que já é uma coisa muito importante, assim, né? Que é difícil a gente ver esse agradecimento, a gente é invisibilizado sempre. Então é isso. Acho que eu já falei muito, vou falar talvez daqui para frente, mas eu acho que essa frente é um espaço muito importante de luta nacional, e que a gente pode ter alguma conquista. Aqui no Rio, as nossas conquistas foram as leis, né, que a gente conseguiu, os editais, e todo mundo aí, muita gente se inseriu e ganhou e salvou uma merreca, mas pelo menos salvou algum momento, algum mês que a gente tenha tido. E eu acho que também deu uma sensação e uma fortalecida na ideia de que a gente pode fazer edital, que a gente pode pedir dinheiro público para as nossas demandas. Então, isso é muito importante que a gente entenda isso e que a gente possa, daqui para frente, estar nos editais enquanto área técnica, né? Estar nos editais como criadores de conteúdo, criadores de aulas. Agora, outro dia eu botei um edital no grupo, que é outro edital do Estado, que é muito interessante, que é para fazer um vídeo de várias profissões da área de cultura, que é muito parecido, a chamada vai terminar em 10 minutos, que é muito parecido com o que nós já fizemos na Lei Aldir Blanc, né? Então, assim, eu acho que a gente pode pleitear mais editais como esses. Os nossos saberes são saberes empíricos que a gente pode deixar vivo em vídeos por aí na internet, no Google, e que eu acho que a gente já fez isso. O nosso YouTube do Fórum Técnica tem uma série de vídeos. Quem não assistiu, vai lá, assiste, dá um joinha, porque eu acho que é um engajamento do nosso movimento, do nosso fórum, e tem vídeos de área de cenografia, de área de iluminação, de muitas áreas, né? Eu também fiz meu vídeo lá de administração de teatro, enfim, que eu acho que isso é um fortalecimento do nosso saber, da nossa importância, a gente valorizar e da importância que realmente tem
nesse sistema todo aí que promove um espetáculo, um cinema ou um show que a gente bota para uma engrenagem dessa falha, a gente mais do que ninguém sabe que a coisa desanda, né? Então é isso. Falei muito, mas eu quero ouvir bastante vocês e vou ficar anotando aqui as propostas e ideias que vierem a surgir, tá? Um beijo, queria muito estar aí presencialmente, mas na próxima estarei. Pessoal, dá licença rapidinho. Tem uma pessoa tentando entrar no teatro, tá? Que tá na porta. Se alguém puder abrir, agradeço. Eu saí também. É a Tatá? Oi. É a Tatá, já abri. Isso, ela mesmo. Já abri. Já abri. Já tá aqui com a gente. Obrigada. Tá, em 9 minutos, quem tá online vai ter que ir pro outro link. De repente, Cris, já copia o outro link e bota no chat aí, que o link já tá criado. Sim, vou liberar aqui no chat já. Beleza. Tá aqui já, o Zenin. A Tatá já tá aqui. O Ricardo sugeriu que a gente não lesse, mas aí a gente vota. Vocês querem que leia a carta? Eu já reencaminhei agora no fórum. Pode ler em casa com calma ou vocês querem que a gente leia rapidamente? Vale a pena? Precisa? Acho que a gente precisa aproveitar o tempo para Para trocar se essa ideia. apresentar, para dizer quem está aqui, alguma coisa propositiva. Então, a carta já está no fórum, quem quiser reler, e é bem bacana, assim, tem também direitos, propostas, perguntas, então, talvez muito do que seja dito que já está incluído lá, outras coisas que a gente achar que não está incluído, a gente fica atento para tentar incluir. Já não vai dar mais, porque o prazo que eles pediram para incluir já passou, mas, enfim. Então, quer falar? Eu queria, eu vou ler com calma a carta, né? Mas eu acho que tem uma coisa bem interessante assim, para contar. Tudo bem, a gente voltou para o mercado está acontecendo, as pessoas estão sendo absorvidas. Mas tem um gap de 2 anos aí, e eu explico por quê. Que é o seguinte, eu terminei, por exemplo, um festival ontem. Nesse festival eu empreguei umas 20, 25 pessoas, né? Para fazer o festival. A quantidade de gente que está com a sua situação de meio irregular, porque não trabalhou, porque não conseguiu vencer, porque mal dava para comer, enfim, acho que todo mundo passou por esse tipo de dureza, assim, né? Mas existe algum plano de recuperação nessa carta pedindo para ser atendido? Porque já estamos no limbo, como você disse, não temos contrato, né? Somos absorvidos quando der, quando precisam, descartados quando não somos mais necessários, sem direitos algum. Eu não sei o que aconteceu com o nosso registro profissional também, se ele ainda está valendo, mas acho que isso tem referência na carta, né? Mas essa recuperação, eu acho, das pessoas jurídicas de cada um desses Eu acabei de saber, não tem dívida ativa. Doutora dívida ativa. Então, isso está muito sério, porque, por exemplo, até para entrar no edital, você tem que estar legal. Então, por exemplo, se abriu o edital em março, eu acredito que muita gente não possa nem, sabe, pleitear. Porque quando nós estávamos em pandemia, eu acho que se abriu precedentes para isso, porque nós estávamos em casa, realmente, uma outra época. Mas agora... Falo baixo. Não precisa repetir, não? Então, acho que isso é super importante e necessário e urgente, essa recuperação de tudo. Eu, por exemplo, nem sei como é que a minha empresa se manteve ainda, né? Mas muitas negociações, renegociações, isso eu acho muito sério para... A gente conseguiu, só tentando dar um ponto de vista, a gente conseguiu que os editais de técnicos fossem pessoa física. Né? Os editais, tanto do município quanto do estado, eram para pessoa física. Então, isso é uma coisa assim, se a pessoa está com um MEI irregular, podia se inscrever como pessoa física, pelo CPF e... Mas, veja bem, a gente tem edital, mas eu, por exemplo, estou tendo dificuldade de fazer esses pagamentos para as pessoas que estão sem MEI. Que não conseguem nem Porque exatamente, eu não posso botar tudo no meio dos outros, vira uma zona, não é isso que a gente quer, entendeu? A prestação de contas tem que ser bacana, né? Cada um recebendo pelo seu serviço e você podendo fazer... Esse governo tem agora uma proposta de resolver as nossas pendências jurídicas e tudo, então talvez seja uma coisa importante para a gente inserir numa próxima reunião, numa próxima pauta, pensar em inserir a nossa pessoa jurídica, que a gente precisa dela para emitir nota para um trabalho que a gente faz. Porque tem uma galera que está em dívida ativa por conta dessa pandemia que aconteceu
E o governo tem se mostrado possível para resolver esses problemas. Tanto problema de Serasa, de pessoa física, e aí a gente tem que propor, dentro da nossa categoria, essa possibilidade de renegociar da melhor forma que a gente possa renegociar nessa retomada os nossos meios, para a gente ficar regular para poder voltar a emitir. Inclusive pequenas empresas de simples, porque nem todo mundo é MEI, Sim, mas sim. tem técnicos que têm empresas de simples com um orçamento muito baixo e que não conseguiram vencer a pandemia para ficar ok, entendeu? Para emitir nota. Isso é uma boa pauta. Aliás, isso é uma pauta da ministra. Vocês lembram quando ela assumiu, rolou essas coisas que acontecem, assim, de desmerecê-la, dizendo que ela estava ilegal na empresa dela. E o argumento foi esse. Ela disse, sim, eu tenho pendências com a União, mas por conta de que não estou trabalhando há tanto tempo, porque passamos por um governo que não gostava de cultura, enfim, era o argumento dela. Isso tem que vir para a gente ficar legal, entendeu? Para a gente poder ficar ok, assim, e começar... Já nasce sensível nesse governo, Por favor, esse tipo de pauta. Por favor, eu tô achando que tá demorado isso, por isso que eu provoquei agora, Legal, sabe? Sim, eu queria só apresentar. Gente, quem for Só falar, falar. Isso. Vai se apresentar. Você apresenta, Fala só seus nomes. Eu sou a Adriana Ortiz. Bruno Aragão, do técnico do Poeirinha. Tá? Sérgio Maia. Acrescentando o que vocês estão dizendo, que eu acho bacana, acho legal, por acaso eu consegui pagar, porque eu virei outra coisa. Né? Eu tinha uma graninha, comprei um carro, comprei um carro, paguei uma peça, eu estava enlouquecendo. Né? E eu trabalho de Uber. Né? Quando eu tenho show de falando, eu vou. Bom, mas a gente conseguir até, nessa renegociação, eu acho que é o perdão da dívida mesmo. Porque tudo bem, algumas pessoas voltaram agora, mas tem dívidas que estão grandes. 2 anos. 2 sabe? anos. Tem gente que já está na dívida ativa, sabe? Eu não sei como fazer isso, eu não entendo muito bem da parte das leis, né? Porque como a gente paga o mês e tem o direito, por exemplo, a INSS, tendo esse perdão, como é que fica? Né? Da aposentadoria, você fala. Tudo bem, perdoa você 2 anos. Né? Como é que fica esses 2 anos com relação ao INSS? Né? Mas isso é uma questão burocrática de leis, né? De quem pode até viabilizar esse perdão. Mas acho que podia ser uma coisa que está dentro da nossa pauta. Porque, mesmo a renegociação, pode ficar pesado para algumas pessoas. Fica pesado, fica pesado. Porque vai ter que pagar o que agora e mais do que você. Exatamente. Fica pesado. Então, para mim, acho que é o caso de um perdão da dívida mesmo. Isso acontece. Acontece com as Não, empresas, o cara dá uma acontece com o banqueiro. acontece com o banqueiro, e perdoa. Vai dar 90%, já está valendo. Paga 10%. Não, Mas esse é uma pauta bem importante. como eu não ouvi esse termo, perdão da dívida. É porque assim, mesmo que aconteça que o mercado fique super aquecido, ok, a gente volte, mas a gente está ainda arrastando essa dívida, você está entendendo? A gente não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sobreviver e pagar as dívidas do que nos propôs, que veio de pandemia, de em casa 2 anos. Fala, Cris. Dá licença, pessoal. A gente vai ter que mudar de link. Tá? Tá. Desculpa, Adriana, te interrompi. Não tem problema, Bel. Beijo. Beijo. Então, eu consegui negociar a minha dívida. Acho que eu não estava assim, nunca paguei isso. 6 anos, 7 anos. Nunca tinha pago. Conseguiu retirar? Juro. E aí eu vi que eles, agora vai cancelar e tal, eu fui lá negociar o meu. Eu negociei e não paguei também. Tu negociar, mas tem que pagar. Eu negociei e não paguei. Vamos lá. Então, você entra lá no site, na verdade eu pedi um contador para fazer, não fui eu que fiz. E aí ele fez para mim, eu fiquei pagando uma parcela de estou pagando a parcela de R$78 por mês. Da negociação, mas tem o Aí eu tenho que pagar o meu, do e o mês, atual. mais de 78, dá 100 e poucos reais. Sei que para algumas pessoas fica pesado, fato. Mas, e é isso, assim, a gente pode pedir tudo, mas eu acho que a gente só consegue quando a gente tem poder político mesmo, assim, poder de barganhar politicamente, sabe? A gente é um grupo forte que está querendo, está reivindicando isso.
O governo não perdoa a dívida de um monte de empresa falida, de um monte de empresário. Pelo amor de Enfim. Deus, gente. Esse é Eu renegociei e não É, consigo milionário pagar. é o que menos paga Renegociação. imposto nesse país, né? Paga 3, 4% de imposto. Então, assim, a gente tem que fazer o pedido. Eu já entro. Quando eu propus isso, eu imaginei que poderia haver uma negociação, mas eu concordo com o Sérgio. Poderia, por exemplo, os últimos 2 anos de anistia seriam sensacionais. Pede-se o máximo para se ter, talvez, o que o Thales está falando aqui, 90%. Entendeu? Agora, sobre Que realmente está puxado, gente. E assim, muita gente sem condições de negociar. Outra coisa, pessoas que não sabem também. Tiraram o MEI, alguém tirou o MEI, sabe? E Não sabe nem como é que começa uma a fazer negociação. isso. Sabe? Aí ficou a pessoa que também se enrola, e a gente sabe que pessoa jurídica enrola todo o resto. Sim. Então, tem um abandono aí, assim, né? Que os editais não vão cobrir, sabe? Essa não pode ser a nossa única... Sim, sim. O edital é uma maneira da gente abocanhar uma parte do dinheiro que não Sim. vem na nossa mão. Sabe? Sim. Esse dinheiro tem que vir, tem que ter destino certo. Não tem que cair na mão do produtor, ele resolve quem é que vai ganhar esse dinheiro. Exatamente. A gente tem que criar pautas Tem que ter o direto pra gente, tem que ter o do produtor que vai contratar. Sabe? Então é isso. Sobre esse negócio do edital, não sei se eu estou pulando, mas quem quiser se inscrever também, é só pedir e a gente vai escrevendo. Só pra gente falar aqui, ó, a gente tá meio que com uma conversa aqui, um bate-papo. Eu acho que vamos tocar dessa forma, sem negócio de inscrição por enquanto. Eu acho que vamos fazer dessa forma hoje, depois a gente faz mais organizado. Se precisar, Mas eu acho que é isso, também. todo mundo, acho que era bom todo mundo falar, quem está fora, quem está aí no virtual e quem está aqui. Pode pedir. Mas eu acho que tem que ser esse papo mais livre hoje mesmo. Enfim, estou propondo aqui também. Concordo, tá ótimo, estou adorando. Aí teve um lance assim, edital não vai cobrir todo mundo, tarará, tarará. Surgiu uma possibilidade do edital Aldir Blanc, do fórum entrar como uma proposta. A gente acabou que não foi para frente com isso, porque ia demandar, mas a gente viu uma colega, a Natasha Coberlino, Sim, e ela fez isso. Ela entrou com um projetão e quem executava o projeto, ela administrava, ela coordenava e chamava algumas pessoas para fazer um episódio, outro episódio, e aí ela administrava aquilo porque ela tem esse domínio mais fácil, tanto digital, tanto financeiro e tal, então facilitou e aí ela ajudou desta maneira. Então existia essa possibilidade também no fórum, como existe essa possibilidade para os próximos editais que vierem, se a gente estiver organizado para isso, entendeu? A gente pega, por exemplo, o nosso edital, o único que a gente podia era aquele pessoa física, mas vão abrir vários editais esse ano, vão abrir, porque o Aldir Blanc 2 já está aprovado e o dinheiro está empenhado, e o Paulo Gustavo também já está aprovado e o dinheiro já está empenhado. Então o que falta? Falta os estados, os municípios, organizarem quais vão ser os editais. Então a gente está num momento importante de a gente falar, precisa ter um edital para os técnicos. Ah, mas que edital? Aí a gente vai falar. Um edital assim seria bom, um edital assado seria bom, cara. Enfim. E aí a gente poder também, em outros editais, a gente se organizar e fazer dessa maneira, por exemplo. A gente só podia se dedicar a um que era de 5 mil, por exemplo. A gente pegar um outro de 50 mil. De 50 mil. E aí como é que é distribuído? Aí a gente organiza entre a gente como é que vai fazer um episódio, uma aula, uma videoaula, para fazer um vídeo. Enfim, seja o que a gente decidir que é o ideal. Ah, não. É um edital para que a gente possa organizar o nosso fórum. Deu pra entender? Conseguir uma verba para um cafezinho, conseguir uma verba para não sei o quê. Entendeu? Tudo é possível se a gente estiver organizado. Eu estava conversando com a Anaíse, que é diretora do Panorama, justamente que a gente ia ter essa reunião aqui. Né? Ela também acendeu uma chaminha lá de uma outra possibilidade. O Juca, que já foi ministro da Saúde, ele vai tocar... Ele foi ministro da Cultura, desculpa. Mas ele vai tocar uma verba dentro do BNDES, que é ligada a isso. E o Juca é uma pessoa que é muito sensível à qualificação de profissionais. O fórum pode tentar fazer essas editais pensando muito em qualificar pessoas. Boa. Eu vim para cá com essa proposta. Tem muita gente que ainda tem muita vontade de fazer e não consegue fazer. Oi? Reciclagem? Reciclagem, melhorar a qualidade, sabe? Por exemplo, os GNR. melhorarem, sabe? Ter um olhar mais
mais sensível para a questão assim, de qualificar os profissionais que estão no mercado, sabe? O requalificar. Então, gente, estou vendo aqui, ó. A gente tem um monte de gente aqui, mas estou vendo que vocês estão. Marcelo, Cris, Marta, Caminha, Isabel, Antônio, Antunes e nós aqui. Se vocês quiserem falar, pode falar aí no microfone também, tá? Se quiserem falar junto, aí a gente interrompe aqui a gente falando e vamos junto. Ele pensou em quê nesse sentido? Eu pensei o seguinte, porque tiveram vários amigos que, inclusive o Marcelo, o Vilmar, Olos, uma galera que aproveitou essa pandemia para avançar nas suas qualificações e avançaram muito. E eu acho que essas pessoas têm muito a compartilhar com os técnicos, por exemplo, o Capture, que é uma plataforma maravilhosa. O Vilmar, inclusive, fez todo o mapeamento do Teatro Poeira, o Teatro Poeirinha. Existe um projeto maravilhoso para mapear todos os teatros do país. Isso aí depende de lei, porque é um custo para você saber todas as medidas. E outra coisa, você pode compartilhar isso através de cursos com os técnicos, para que o Vilmar, que é acostumado a fazer iluminação lá no Poeira, no Poeirinha, ele nem precisa ir, porque a gente já tem um compartilhamento, ele já sabe quais são as varas, ele já sabe qual é a iluminação de cada refletor preciso, e a gente já chegou nesse lugar. E a gente precisa entender essa plataforma, e isso pode virar política pública, para que a gente entenda isso, para que a gente avance enquanto técnicos de teatro. Isso é um... Como chama a plataforma, Bruno? Capture 3D. É um projeto que tem de uns suecos. O Filmar, a elétrica cênica está muito afeiçoada nesse... Eles estão dando cursos. O Neném, Vilmar, o Oz, os três estão dando esse curso particular. Mas eu acho que isso pode virar uma política pública para que a gente interaja e que isso possa virar todo um panorama de como são os teatros do país. Então, enfim, é um projeto extenso, eles são melhores para falar sobre isso com vocês. Mas eles têm que se remunerar por isso, né? E eles têm que ser remunerados, isso pode virar política pública, porque é de interesse do país que seja mapeado cada vara de teatro, de cada pedaço do país. É um projeto maravilhoso e a plataforma cobre isso. Entendeu? Então, acho esse é o tipo de projeto que poderia entrar, como a Adriana falou, no BNDES, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Quer dizer, é isso, né? A gente pode pensar numa plataforma dessa. Nós, lá atrás, lá no início do fórum, a gente teve um debate muito legal, que era uma ideia que a ZN tinha tido, que era um mapeamento de artistas, de técnicos, de seus saberes, seus currículos, de fazer um mapeamento. Eu não sei se é no Ceará, onde era, Ricardo? Que a Andréia falou que Ceará, né? Parece que existe essa plataforma pública de você chega na cidade, você acessa a plataforma, você sabe qual técnico você quer contratar, enfim, qual é o currículo dele e o que você... empresas de aluguel, seria um grande mapeamento, e aí está incluído, quer dizer, essa especificidade de cada teatro é muito legal, é muito importante, quer dizer, facilita absolutamente tudo do nosso... A gente pode começar no nível aqui, né? BNDES aqui, né, no Rio de Janeiro, e depois ampliar para a proposta para nacional. Uma outra proposta, Bel, o Anderson Rato conseguiu aprovar um projeto que foi já financiado, eu não sei qual foi o projeto da prefeitura. Não foi o Aldir Blanc, não, foi o FOCA. Foi o FOCA, que é fazer um mapeamento técnico de todos os teatros do país. É uma plataforma que ele vai criar para inserir todos os espetáculos e todo o mapeamento técnico de cada recurso que cada teatro tem, tecnicamente. Mas ele ganhou para... Não, ele ganhou para cá, mas ele quer ampliar isso para o país inteiro. Vai fazer do Rio.
Ele vai fazer do Rio. Talvez tivesse que unificar, porque não é a única pessoa que tem esse projeto. Pois de é. botar os aparelhos. Colocar isso à baila agora é muito legal para a gente ver quem são as pessoas que têm esses projetos, para a gente tentar se reunir para... Mas se cada fórum fizer o do seu espaço, fica muito menos pretensioso, mais fácil de ser alcançado. Sim. Você sabe, se você fizer da sua região, por exemplo, faz a nível municipal, a nível de estado... Mas aí são vários sites para você... Fica, meu amor, fica. Uma parte só com relação a isso, posso? Porque há muitos anos atrás, esse projeto já foi pensado. Fala alto pra gente poder... Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Esse projeto foi pensado, foi começado, né? E depois abandonado, até por dispersão de quem estava fazendo, se eu era um deles, né? Depois se dispersou, né? Mas era, quer dizer, não sei se é o projeto de agora, que eu estou comentando, talvez uma coisa mais complexa até, que era de toda a estrutura do edifício teatral, uma técnica, entendeu? Eu viajava o Brasil inteiro e eu passei a pegar as plantas dos teatros, em cada lugar, eu ia, né, com a direção do teatro, então depois eu mandava, mas eu preciso solicitar a planta do teatro, pensando em fazer esse catálogo, que para mim era importante, sim, né? Saber onde o teatro vai chegar, o tamanho, onde encosta o caminhão, se tem estacionamento para caminhão, a entrada de carga, como é que ela é, se tem rampa, se não tem rampa, né? Quantidade de varas, onde fica posicionado, entendeu? O PC de luz, entendeu? Ou se tem área para colocar mesa de som, luz, entendeu? E todos esses detalhes é necessários para um espetáculo de teatro ou para um show, né? Que são, quer dizer, há muitos anos era um pouco diferente, agora estão ficando muito comuns agora, né? A maioria dos espetáculos de teatro tem som agora, né? Antigamente tinha, então não precisava ter. Eu podia ter aquela cabine lá em cima que funcionava, né? Agora já não funciona, quase ninguém usa aquela cabine fechada para teatro. E é isso que eu estou querendo entender. Se esse projeto, vocês só me falaram em parte técnica interna, né, da estrutura de palco. Acho que, né? não, acho que isso Não sei também se isso é uma coisa muito grande, que pode acabar. Não, isso é uma construção de tendo o ideias que a mesmo gente está tendo problema que a agora, gente teve lá. que pode agregar um monte de era uma coisa possibilidades. Não, eu acho que não pode aproveitar o mesmo movimento para incluir. E claro, Eu acho que a vantagem Vai se fazer um movimento a gente ter essa informação. Uma informação importante, né? O diretor de palco, o ensino técnico, né? Com a empresa de luz, o técnico de iluminação, sabe? Para ele saber o que ele pode levar para esse lugar. Porque não chega em cada teatro, não tem lugar para botar o caminhão, não entra o material que você levou. Tudo bem, a gente vê isso antes, então duro, mas a gente acaba não se atendo, por exemplo, eu só quero saber se tem tantas varas, tem um mapa de 200. É quando eu chego lá, o caminhão tem que parar. Começa lá atrás, né? Lá não sei aonde, entendeu? Aí a carga não pode, é uma rua cheia de trânsito, como aqui. Aí eu só posso descarregar aqui, entendeu? À noite. Eu não posso parar uma carreta aqui, entendeu? Mas isso pode fazer parte de uma proposta dessa de digital, entendeu? Sim. Não, eu só estou querendo reunir. acrescentar. Eu posso mostrar? Eu vou precisar ir embora, eu queria levantar uma questão. Eu posso me dar um segundo? Não. Não? É para não perder o contexto. É para não perder o contexto, mas vê se, ó, vê se dá para ver aí o teatro. Agora vai ter que tirar foto, hein? Dá para ver? Aqui? Não, não é aqui. É um Eu já vi isso. é um vídeo que o Vilmar fez. A vara descendo. Mas o início do vídeo você vê você vê de fora, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, pessoal? Sim, claro. Aí. Angula um pouquinho. Tá por aí. Ah, tá dando pra ver. Dá pra ver assim. Então esse é para ver o movimento da vara descendo. Então assim, e dá para ter isso de fora do teatro, de dentro do teatro, da coxia, tudo. Desculpa, Thales, era só para fechar o contexto. Não, é total. Não, eu queria levantar uma questão, cara. Eu sou o Thales, tá? Quem não me conhece aí, Thales Coutinho. É porque agora, sobre segurança de trabalho, tem pedido pra gente, exigido da gente, por exemplo, só vou chamar quem tiver NR10, NR35.
Aí tu vai lá fazer. Você vai lá, estuda, vai lá, faz o curso de NR10, NR35, e o que você descobre? Você descobre que você não pode trabalhar em teatro nenhum do Rio de Janeiro. Porque o teatro não tem estrutura para receber você. E aí, como é que se resolve essa questão? Porque, por exemplo, eles te obrigam que você tenha esse curso, e aí você chega lá, você não tem linha de vida para trabalhar, você tem que ficar se plugando na própria vara, você se pluga no vergalhão da parede, e o lugar que te exige a parada não te dá condições para você trabalhar com o curso que você fez. Eu acho uma graça nisso. Eu acho uma inclusive, andaime, o negócio você fala, tem que se plugar no próprio andaime que você está pendurado. Eu falo, cara, o cara me obriga a ter o NR35 para trabalhar na altura e não me coloca uma linha de vida para eu trabalhar. Como é que se resolve essa questão? Essa é a bola que eu queria levantar. Como é que se resolve? Exige-se dos teatros? Não sei, eu realmente não sei como resolver. Mas é uma questão que precisa ser resolvida. Porque cobra-se da gente uma coisa que o espaço não dá, entendeu? Essa é que nem o prefeito multar quem faz xixi no carnaval e não Exato, exatamente. Não pode Levantei a mão aqui. Você pode mijar no ar, porra. Levantei a mão aqui. Vai, Bel. Eu trabalhei no SESC muitos anos, né? E o SESC exige dos seus técnicos, né, que façam NR10. E aí, na verdade, por conta do curso que eles fizeram, as exigências vêm ao contrário, né? Vêm de baixo para cima. Olha, a gente precisa disso por causa disso, né? Agora, os teatros, o SESC é uma potência que pode criar estruturas e possibilidades para isso. Os teatros públicos da rede municipal ou da rede estadual é impossível, né? A gente sabe que é impossível. Agora, cabe a nós que trabalhamos, que nos colocamos em risco, vocês, principalmente técnicos que sobem aí nas estruturas, de exigir isso. Eu acho que cada vez mais tem que exigir. Eu me lembro quando aquela história, voltando agora, está em voga, né? A Santa Maria, lá, quando aconteceu a tragédia lá da Boate Kiss, que os teatros do Rio fecharam porque não tinham absolutamente exigência alguma do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que foi uma loucura, os teatros fecharam. E aí, por causa disso, o Estado, eu trabalhava nessa época no Glaucio Gil. O Glaucio Gil teve que fazer a sua adaptação. Aumentou uma porta, aumentou um corredor, parou de usar a Sala Paraíso lá em cima, infelizmente, mas que era completamente contra o Corpo de Bombeiros, que só tinha uma saída e uma entrada. Enfim, eu acho que a demanda vem da gente, da necessidade, né? Quer dizer, os teatros foram fechados por uma ordem dos bombeiros e tiveram que se adaptar. O Sérgio Porto botou barra de coisa que nunca existiu. Vários teatros colocaram barra de segurança nas portas que não existiam. Quer dizer, de alguma forma, alguma mudança existiu, né? Alguma segurança, estou falando na minha área de administração, né? Mas eu acho que cabe aos técnicos, por exemplo, quando eu entrei no Sesc Ginástico, vocês sabem disso, não existia a vara de proscênio. Não criaram, não fizeram uma obra completamente louca e não tinha vara de proscênio. Coube ao Aurélio de Simone fazer um laudo, fazer uma carta para o SESC, ele no alto da sua capacidade, né, da sua história, né, como iluminador, dizer que sim, era necessário, e aí o SESC teve que fazer a vara de proscênio. Então, assim, eu acho que se a gente se começar a se colocar e exigir as seguranças, não vão existir, né? A gente até se coloca, mas assim, por exemplo, você fazendo o NR10 e o NR35, você descobre algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, exige-se pelo NR10 que para você trabalhar no sistema elétrico, o sistema esteja desligado. Certo? Tem que estar desligado. Não, tem que estar desligado. Para você montar um aparelho, ele tem que estar desligado. Isso ok, você vai lá montar e aí está ligado o sistema, você fala, não vou montar enquanto não desligar. Ah, não, mas meu querido, não vou montar enquanto não desligar o sistema. Desliga o sistema que a montagem continua. Ok. Agora, e a linha de vida? Como é que eu vou fazer? Não vou montar enquanto não
puser uma linha de vida. Não tem montagem, porque o cara não vai botar a linha de vida em 20 minutos, em meia hora, em 3 horas, só desligar um sistema. Precisa construir uma estrutura no teatro para botar uma linha de vida. Né? Como é que eu vou exigir a linha de vida e lá não, então não tem trabalho? Então manda ele embora, vamos chamar outro que aceite trabalhar. Sem linha de vida, entendeu? A linha de vida, para mim, é a questão mais importante, que é você trabalhar em altura e ter onde você se plugar com segurança. Então a gente viu o caso aí do nosso amigo aí que está aí com Felipe Antelo com o cotovelo arregaçado, sem ajuda nenhuma de produção de porra nenhuma, quebrou 300 partes do cotovelo, que caiu nas casas no CCBB. No CCBB, que exige que você tenha NR10 e NR35. Não tinha e os caras não têm linha de vida. Não, onde eu subia não tinha. Porque você está montando num lugar mais baixo, eu falo, onde é que eu vou lugar, irmão? Bora ganhar o sindicato dos artistas e técnicos para a gente exigir isso dos teatros. A gente tem que ter uma institucionalidade para isso. Não é uma montagem, entendeu? Eu acho que é uma exigência que a gente só vai conseguir resultado coletivamente. Não é cada um na hora só montar. Desligar o sistema, ok, meu irmão, desliga, senão eu vou tomar choque nessa porra, não vou trabalhar. Agora, a linha de vida é uma parada estrutural. Gente, eu queria pedir a palavra. Deixa a Cris falar lá. Deixa a Cris falar lá, por favor. Vai, Cris. Desculpa, gente, é porque eu acho que assim como a questão do cachê, que a gente tem um piso, né, estabelecido, e que a gente dificilmente consegue cobrar que isso aconteça, sempre vira uma questão individual, né? O fulano não deveria aceitar, a coisa o problema sempre recai sobre o indivíduo e não sobre a política coletiva. Eu ainda não sei dizer qual seria a melhor solução para a gente resolver esses problemas. Eu acho que a gente tem um sindicato que, eu não vou falar o que eu acho dele, mas a gente sabe que a gente tem um processo correndo em justiça, né, por causa de uma fraude, etc. Então, a gente não tem entrada nesse sindicato. Eu acho que, de alguma forma, a gente deveria se organizar de uma maneira coletiva para se cobrar dos teatros e das produções, principalmente, que contratam a gente. Porque é isso, o colega se apresentou e quem está arcando com as custas disso é ele também. Entendeu? A pessoa contrata um técnico que quer pagar R$300, quer pagar R$250, quer pagar R$150, e quando, com perdão da palavra, ele pode, ele fica sozinho. Entendeu? Não tem ninguém que seja por ele. Então, eu acho que isso é uma questão realmente de resolver de maneira coletiva. Eu não sei se uma associação, porque eu sinceramente, não consigo ficar pet. Assim, pra nada. A não ser para me causar problema quando a gente vai para algum teatro, se você não tem um DRT, se o fulano está usando DRT, aí eles querem o dinheiro dele, entendeu? Mas tirando isso, eu não vejo uma vontade de fazer absolutamente nada, só até de atender um telefone. Então, assim, eu não vejo uma posição desse espaço para cobrir a gente para nada, e eu não vejo uma solução para a gente ter entrada nesse espaço que parece um espaço sem entrada. Eu não sei se a carta que foi escrita contempla esse tipo de coisa, mas eu acho que, sobretudo, a gente precisa ter garantia de trabalhar com menos condição. Qualquer pessoa que exerce qualquer profissão por aí afora tem tudo regulamentado. E a gente não tem nada regulamentado de fato, porque a gente tem uma série de cobranças e a gente não ganha dinheiro sequer para pagar pelos cursos que a gente precisa fazer, sequer para comprar os equipamentos que a gente precisa comprar, porque ninguém paga a gente que deveria pagar, e ninguém está nem aí, entendeu? O produtor não está nem aí, o ator não está nem aí, então, poxa, coisa pequena, caiu, não. Azar, entendeu? Então, acho que a gente deveria, de alguma forma, se organizar coletivamente para fazer esse tipo de cobrança. Porque sozinho, no grito, a gente não ganha nada. No grito, que a gente vai ganhar vai ser sabotagem. O camaradinho vai desligar um negócio que deveria funcionar para você, entendeu? Não vou trabalhar. É um produtor que não vai te chamar mais para trabalhar e vai querer ser com outros produtores, a gente sabe como nada funciona. Entendeu? No final das contas, a gente não faz nada sozinho e a gente não luta sozinho, entendeu? A luta sozinho só leva a retaliação, na minha opinião, entendeu? Então, desculpa, a minha fala era essa, desde o começo era meio isso. Eu estava esperando os colegas levantarem a pauta, porque eu acho que é uma pauta totalmente necessária e, sobretudo, fundamental. Porque a gente pode conseguir edital, pode conseguir uma série de coisas, mas se a gente não estiver seguro para exercer a nossa profissão, eu não vejo... É isso, é muito bizarro você ir para o teatro. Um dia eu fui trabalhar em Campo Grande e eu falei, cara, eu tô com medo. Assim, você ir trabalhar com medo porque é uma vara que faz isso aqui. Não tem uma vara reta. Você não sabe como está preso.
é um negócio histórico, você põe na tomada de história sozinho. Então, assim, você trabalhar com medo é uma das piores coisas que tem na nossa profissão, porque o medo é nosso inimigo, né? A gente tem que se proteger, mas a gente não pode sentir medo para trabalhar. Então, assim, isso é o tipo de coisa que eu acho que deveria ser pautado com seriedade pra gente, pela gente. É uma pergunta, eu achei muito importante o que você colocou, eu acho muito sério isso, tanto quanto as outras coisas que a gente falou aqui. Mas qual é a ideia? Além dessa carta, a gente pensa em fazer um sindicato, a gente está começando a conversar sobre isso, porque esse tipo de regulamentação sobre trabalho, segurança de trabalho e sobre cachê, uma associação não segura, né? A gente pode recomendar, mas ela não vai fiscalizar, ela não vai cobrar. Como é que seria isso? E a gente sabe que o sindicato que temos não é um sindicato nosso, como diz Isabel. Mas existe essa possibilidade de se desvencilhar desse sindicato e fazer um sindicato só de técnicos? Existe essa possibilidade? Eu tenho opinião. Da gente dizer, ó, não fazemos mais parte disso aí, agora temos um sindicato só de sem artista. Eu tenho opinião e estou aqui para compartilhar minha ideia com vocês. Não vou falar verdade nenhuma, não vou falar, estou falando aqui uma opinião minha e como eu vejo essa situação. Primeiro, a questão da segurança no trabalho. A gente tem legislação, sim, para isso. Sim. Tem as NRs, tem uma profissão que é voltada para isso, que é técnico de segurança do trabalho e engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, e quem libera esses espaços são os bombeiros, é a responsabilidade deles. Nossa responsabilidade, enquanto cidadão, é denunciar e exigir que o bombeiro venha nos locais e fale assim, ó, esse lugar aqui vai morrer qualquer hora. E fazer um monte de denúncia. Denúncia. É assim que eu faço nos espaços que eu trabalho. Você pode fazer denúncia anônima, denúncia direta, ou enquanto grupo mesmo, pegar um fórum técnico com a representação de 300 profissionais, de 400, sei lá, de 1.000, de 5.000. Você fala que esses espaços aqui não têm adequação necessária. Essa é a questão. Então, aí, força política é o quê? É você ter voz ativa dentro da sociedade. Como é que você faz isso? Se reunindo em grupo, se reunindo em sindicato, se reunindo em associação, que seja. Mas que a gente tem que se reunir para fazer isso. Porque o que adianta eu, Ricardo, chegar lá, Salvador da Pátria, aquele espaço, aquele teatro, não sei o que vão fazer? Ricardo, você não trabalha. Exatamente. É porque vai estar o teatro e a produção contra você, você sozinho. Ricardo, você... A produção e o teatro tem que vai fazer o trabalho. Se for, você só vai me dar trabalho. Você é o cara que reclama, você é o cara que não serve. Você não soma com a equipe. Você sabe? Aqui você tem que ser colaborador. Você não é trabalhador, não. Você é colaborador. Então você tem que colaborar, fazer com que isso aqui seja um sucesso e o patrão dessa porra ganhe muito dinheiro e você, quando cai dessa escada, se foda. Sabe? Esse é o papo mais cretino que a gente ouve, né? O papo do colaborador. Como se a gente estivesse ali com uma questão colaborativa só e não com uma questão de você estar ali trabalhando para receber os... A gente tem que parar com essa bobagemzinha do amigo, né? Mas talvez nos fortalecer assim, porque individualmente, como tu falaste, é muito difícil. Mas você só vai se ferrar. Não, você vai ficar fora do mercado, mas é uma coisa que tem que acontecer urgente. Essa coisa do colaborativo é muito chato. Sim. Muito chato. Como eu falei, eu acabei de fazer um festival agora e eu fiz questão de pagar a tabela para todo mundo e respeitar as 8 horas de trabalho com uma hora de almoço. Sim. Sabe? Porque é injusto, porque não pode você pegar o dinheiro público, era público, para você pegar e pedir para o seu amigo trabalhar por 300 contos para você. Porque o dinheiro é público, é para pagar você, é para pagar o profissional que está envolvido nesse negócio. Né? Não é uma... isso é uma boa gestão de dinheiro público, certo? E eu acho que é essa coisa que tem que ser cobrada das pessoas, dos produtores, porque tudo é dinheiro público, certo? E o que vem de dinheiro também, de lei, de patrocínio, é dinheiro público também. Porque é dinheiro que não vai ser, que não é imposto. Então, todo o dinheiro que está envolvido em cultura é dinheiro público. E isso tem que ser conversado, tem que ser tratado, sabe? A gente tem que parar de conversar com os produtores para falar sobre isso. A gente tem as figuras chaves para ajudarem a gente nisso, que são os iluminadores. Que contratam, que chamam a gente para trabalhar. No nosso caso aqui da Artilade está o Paulinho. O Paulinho é o camarada que trabalha certo, paga diária, dá o tempo, dá a comida, dá o almoço, tal, exige segurança e tal. Mas essa é uma exigência que ele também não consegue avançar muito. De pedir, por exemplo, uma linha de vida. Né? Mas a gente precisa trazer essas pessoas para estarem com a gente, do nosso lado, os iluminadores. Assinar essas demandas. Por exemplo, olha só, as denúncias onde são feitas?
tem um setor no departamento, no Ministério do Trabalho, que não existe mais, né, foi desmontado. Esperamos que esse governo restabeleça, nem sei se já restabeleceu o Ministério, mas enfim. Tinha um setor que cuidava disso, do Ministério do Trabalho. Se fazia denúncia lá, tem um técnico que vai fazer a vistoria, e ele vai lá, ele interdita a máquina, ele fecha espaço, ele faz tudo isso. Vamos divulgar essas coisas, a gente tem que divulgar, para todo mundo ficar esperto em relação a isso. Mas será que esse é o caminho? É isso que eu perguntei. A minha primeira questão é essa. Será que esse é o caminho? É interditar por 8 meses um espaço que seria um espaço de trabalho? Exato. A gente vai lá interdita aquele lugar, ninguém mais trabalha naquele lugar. Não Exato. Entendeu? Exato. Olha só. Pois é, então, aí tem tudo tem o... Né, é a balança, né? Essa balança é que é difícil. O que o cara vai fazer? Tem que ser feito. Então, tem que ser feito. O que é que o técnico vai fazer? Vai falar assim, ó, você tem tanto tempo. Prazo ou faz isso ou a gente vai denunciar e você vai para você adequar. E aí, tipo assim, tem uma máquina de cortar, por exemplo, de cortar madeira e tal. Ele vê se ela não está toda equipada direitinho, ele interdita a máquina. Ele interdita, ó, nesse lugar aqui ninguém pode subir mais. Ele vai fazer umas coisas assim, vai olhar o quadro de luz e vai falar assim, ó, isso aqui ninguém mexe, vocês vão ter que recuperar isso aqui em tanto tempo. Daqui a 30 dias eu volto aqui. Aí, em 30 dias ele vai tomar uma outra medida. É isso que a gente quer? Não, eu não quero que feche meu espaço de trabalho. Então você quer o quê? Quer morrer lá. Não, tem que fazer. Você tem que fazer de alguma forma, sabe? Tem que começar de alguma forma. Tudo precisa de um início, né? Exato. Agora, vamos fechar todos os espaços? Óbvio que não. E assim, como é que se libera evento à torta e direita aí? É tudo, meu irmão. O cara bota a venda no olho, libera essa porra aí, meu irmão. Não, e na verdade a exigência do NR10 e do NR35, ela não é pensada na nossa segurança. É para segurar. É justamente para tirar a pica do cu deles, entendeu? Fala, o cara se acidentou, meu irmão, o problema é dele, ele tem NR10, porra. Ele tem NR35, se ele se fudeu, ele é um incompetente. Ele não soube trabalhar, entendeu? E aí sai do cu do patrão essa porra. Não, o cara tem curso, se ele se fudeu, porque ele não aprendeu direito. Uma questão política. Estava no centro de arte na Barra, né? Na estreia do que era César Maia, na Cidade das Artes, foi interditado pelo bombeiro. Entendeu? O bombeiro chegou lá, fechou. Isso. Amigos, eu vou precisar sair. Mas isso fechou, é uma questão política. Não foi porque... São botas agora, tem tantos dias, também, mas isso aí você abre uma grana, abre a torneira do dinheiro, o bombeiro vai liberar. Entendeu? Na época que fechou, eu trabalhava nessa tragédia de Santa Maria, eu trabalhava no Serrador. Estava tudo regular com o Teatro do Serrador, a não ser uma subidinha de pessoal cadeirante que não tinha aquele elevadorzinho. A gente falou, a gente tem todos os registros aqui. E o bombeiro falou, o chefe do bombeiro falou, tem que fechar porque tem que fechar, que é uma decisão política. O Serrador foi reaberto sem nada ter sido feito. Então isso é uma coisa muito séria. O que mudou? Mudou que a gente ficou mais tempo sem trabalho. Entendeu? As produções de teatro que já tinham divulgado seus espetáculos tiveram que parar. Exato. Voltaram, perderam dinheiro e nada foi modificado. É isso que a gente vai tentar evitar. Tem que ser que a coisa seja realmente então, isso é uma coisa muito delicada. Sem que a gente perca espaço de trabalho. Entendeu? Não é uma coisa... Fala, Cris, fala aí. Mas, gente, eu vou pedir licença. Eu preciso obrigada pela presença, gente. Continuamos, firmes e fortes. Valeu, gente. Vai, Cris. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Eu só queria fazer um acordo ali com o que o Ricardo disse. Assim, eu acho que tem que ser uma denúncia coletiva, não pode ser uma coisa individual, entendeu? Quando eu falei da associação, é porque eu não entendo se todas as pessoas que participam do fórum técnico entendem o que aquilo representa e se sentem representadas por isso. Eu acho que montar uma associação coloca a gente dentro de um espaço onde se torna um coletivo de uma atividade de proteção e de
cobrança sobre as coisas que são pertinentes ao nosso trabalho. Eu não sei se eu estou equivocada a respeito disso, entendeu? Mas eu queria que a gente tivesse políticas que estivessem muito conscientes de que essa é a função, entendeu? Da associação. De se colocar à disposição, de fazer denúncias sem sofrer retaliações, entendeu? Eu acho que é uma coisa que começa muito pequena e vai crescendo, né? Eu acho que é do desejo, pelo menos da maioria, de que a gente trabalhe protegido, de que a gente receba o mínimo pelo nosso trabalho, né? Que a gente receba, que a gente trabalhe com o mínimo de dignidade, né? Com horário de almoço, né? Com ajuda de custo de passagem, né? Com um piso mínimo para a gente começar a trabalhar, com segurança. Então, eu acho que seria interessante, nesse sentido, ter uma solução para essa razão. Eu posso estar enganada, mas é porque eu acho que realmente o Ricardo tem razão. A gente faz uma denúncia sozinha, a gente é só mais uma pessoa que não trabalha, entendeu? E aí, eu de repente quer pensar também como fazer essa denúncia. É só quando a gente pisa no teatro, sabe? A gente já não conhece tantos teatros do Rio de Janeiro, né? A gente precisa ter um monte de pauta fechada no teatro para fazer uma denúncia. Então, eu acho que é uma coisa da gente pensar também, de ter uma conversa com as produções a respeito de como a gente entra no teatro já, né? Eu não sei se é uma lista de prescrição para falar do mínimo, né, que as pessoas precisam para trabalhar, porque, sinceramente, a maioria das vezes eu vou trabalhar e tem gente que ou faz desentendida ou realmente não sabe absolutamente o que está fazendo. Então, assim, a gente vai trabalhar até não sabe o que significa uma bambolina. Então, assim, e eu não quero exigir que o produtor saiba isso, mas assim, se ele tiver um direcionamento de que existe necessárias, talvez seja mais possível a gente fazer esse tipo de cobrança no nosso coletivo do que se a gente colocar no espaço, a gente tem a obrigação de saber uma coisa que muitas vezes realmente não sabe. É isso, gente. Obrigada. Queria já dar aquela guinada assim pra gente ir pros finalmente, porque são 10h35, a gente tem até as 4 para estar lá fora, então os últimos 10 minutos assim, convidar quem ainda não falou, se sentir à vontade, convidado para poder falar. E aí eu já falei pra caramba, mas vou falar como porta-voz agora de algumas pessoas que não puderam estar aqui do fórum. Existe uma sugestão que eu acho que é o que a Cris está falando, eu concordo, assina embaixo. Acho que o fórum pode ser essa bandeira que denuncia, e não é ninguém pessoalmente que vai denunciar, entendeu? E aí não se quer, é o fórum. Mas assim como o fórum também faz proposições. Não é só aquele chato que está denunciando um problema. Que está denunciando um problema, mas que está abrindo possibilidades, que está dando sugestões. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? É um escudo de união dos técnicos. E até chamar os próprios administradores, os próprios, sabe, sei lá, os donos. Cara, eu trabalho num teatro que é o Poeira e o Poeirinha, que a gente levando proposições, eles vão fazer o que a gente propôs. Eu tenho certeza, porque eu trabalho lá há 8 anos, entendeu? Eu propus uma questão de um acervo para botar os nossos equipamentos, eles fizeram. Então, a gente chegar com a proposição, propor mudanças, eu tenho certeza que Marieta e André vão falar, Zé, isso é importante? Então vamos fazer, vamos realizar. E às vezes os administradores precisam saber das nossas demandas, entendeu? É preciso que eles saibam, e isso é importante para a nossa segurança. Queria sinalizar que o Oz chegou aí, está presente aí. Oz, a gente comentou, o Bruno trouxe a sugestão do projeto, do mapeamento do 3D de vários teatros, né? Então foi uma pauta levantada hoje na reunião. Obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho desenvolvido com o Capture 3D ao longo desses 2 anos aí, pandêmico e pós-pandêmico. Parabéns aí. Uma outra pauta levantada, debatida inicialmente pelo fórum, que a gente ainda não implementou de uma forma esquemática, né? Esquemática, não sei se é a palavra, mas usar também o fórum como possibilidade de trabalhos, né? Jogar no fórum, tem um trabalho tal, aí aparece lá a oportunidade de trabalho. Eu trabalho numa empresa chamada Laroyer e existe uma vontade, ainda não efetivamos, mas existe uma vontade de desenvolver um aplicativo de celular para essas possibilidades de trabalho. Então,
a gente ficar atento para ver se ao longo desse ano a gente consegue avançar com essas possibilidades de democratizar as possibilidades, organizar mesmo de uma maneira que fique mais fácil você indicar ou conseguir trabalho, enfim. Essas são algumas das pautas levantadas. Usar o fórum como uma ferramenta nossa, como o Ricardo pontuou muito bem. Isso é uma organização horizontal. Então, tomar para si, o que eu posso fazer em prol desse coletivo que somos nós, né? Para esse coletivo estar mais forte e mais representativo de quem nós somos, ou de quem nós queremos ser, né? Então, realmente, assim, é um convite para a participação efetiva. Tem um pequeno grupo de trabalho, um pequeno GT mínimo de organização, mas todos somos proponentes e responsáveis para levar isso para frente, tá bom? Acho que é isso e vamos tentar focar para esses finalmente, as falas finais aí nesses últimos... Mel pediu a palavra. Posso falar rapidinho? Eu gostei muito da Adriana Ortiz, entrou aqui online também, aproveitar que ela está aqui. Eu gostei muito dessa lembrança do BNDES, porque eu acho que é realmente uma frente que pode nos ajudar muito, inclusive criação desse aplicativo aí, joia. Eu acho que já existem empresas de criação de aplicativo aos montes, e é só contratar e dizer o que a gente quer, é facílimo. Mas a gente precisa ter de grana para se dedicar a isso, né? O projeto tem que ter grana. Essa outra plataforma aí que a gente acabou de falar, de mapear os teatros, as questões técnicas dos teatros todos, entrada de material, de saída, varas e toda a questão técnica, né? Eu acho que isso são realmente coisas que o fórum pode fazer. O problema aí que entra a questão da Cris, nós não somos um CNPJ para pedir dinheiro no banco. O BNDES é um banco, preciso ter, entendeu? A gente pode pedir, eu não sei como é que é, a gente tem que estudar isso. Se pessoa física pode pedir, mas eu acho que aí uma pessoa física não representa o coletivo, né? A gente tem que, de alguma forma, ter um CNPJ para poder fazer isso. E sendo uma associação, como a Cris falou, né? É uma coisa caríssima. Eu me lembro que na época da última reunião, lá 20 anos atrás, a Leísa pesquisou como fazer uma associação, que seria uma coisa que seria interessante para a gente ter. A gente trabalharia em bloco, trabalharia coletivamente, muito mais fácil de acessar as coisas públicas, né? Porém, é muito caro ter uma associação, é uma mensalidade caríssima que cada um de nós ia despender. Então, assim, eu realmente não sei, estou jogando realmente minhas dúvidas. Mas eu acho que a gente precisa ter alguma formalidade. Não sei se o CNPJ de alguém, da empresa de alguém, para a gente poder ir à luta dessas coisas, que eu acho que são coisas completamente plausíveis da gente fazer através de verba pública desse próximo governo, que, graças a Deus, nós fizemos o L e ele entrou. Você falou cooperativa? Eu acho o seguinte, só falando disso aí, eu acho que isso é uma demanda que não é do fórum, assim, pode ser uma demanda profissional, mas é uma coisa de, sei lá, que vai mexer em dinheiro, vai gerar lucro, vai distribuir grana. Eu acho que tem que ser uma empresa mesmo, uma cooperativa. O fórum é para encaminhar a luta, encaminhar demandas. Sabe? Então, cria uma cooperativa que é de pessoas desse fórum, beleza. Agora o fórum tem outro objetivo. O fórum é isso aí. Ouvir as pessoas, encaminhar política pública, né? E que essas políticas venham, aí a gente tem como receber essa grana. Aí, então, beleza. Quem é que vai pensar numa cooperativa? Qualquer um aqui. Quem é que vai pensar em como receber esse dinheiro? Qualquer um que tem uma empresa. Sabe? Não é o fórum. O fórum é o quê? Fazer política. Buscar política que esses recursos desaguem na gente. Sabe? Que atenda às nossas necessidades. Aqui a gente está para pensar isso. Tipo, essa demanda de... tem a demanda de que o técnico tem que separar do artista do produtor. Isso é uma demanda nossa de trabalhador. Então, assim, a gente pode pensar e discutir isso. Que aí é uma demanda de trabalhador. Agora, pensar em como vai receber esse dinheiro, né? Porque mexer em dinheiro é um negócio complicado, né? Todo mundo sabe.
Aí sempre... É uma forma de viabilizar os projetos que a gente vai tirar no fórum também. Então, eu acho que é muito importante Eu acho saudável a gente entender pensar... juridicamente, inclusive, como que a gente pode viabilizar o que a gente está conversando. Exato. Aí assim, vamos criar uma cooperativa. Vamos. Uhum. A partir desse fórum, vamos. Só que Aí tem as pessoas que vão fazer parte. Só que é uma coisa de uma completamente diferente do que é e para que serve o fórum, sabe? Assim, é isso. Eu acho que uma cooperativa é um lugar saudável, porque eu acho que é isso, divisão de lucro, divisão de trabalho, de tarefa, de ter uma assembleia que define, sabe? De não ter um patrão só, de ter, sabe, as coisas mais compartilhadas. Isso também regido em estatuto, sabe? Sim. Então, você precisa de votação para cada movimento. Exato. E pensar essa organização, eu acho saudável a gente pensar numa organização dessa. E pensando em tudo isso aqui que a gente está discutindo. Sim. Agora, o fórum encaminha as políticas para o presidentes que, a gente está fazendo. Que pensam isso. Gente, a gente precisa finalizar. Finalizar e tirar uma foto. Mas, olha só, não seria bom as pessoas, mesmo que não falaram, só pontuar para dizer que estavam aqui presentes na reunião. E se alguém quiser também, a última... Deixa eu dar a palavrinha. Meu nome é Alexandre Lage, sou diretor de teatro, trabalho com... Vai pra cá? Você tá aqui? É porque eles não te veem lá. Tá. Meu nome é Alexandre Lage, sou diretor de teatro, produtor, né? E quando eu faço parte do grupo e quando vi a reunião de vocês, que vocês marcaram há um tempo atrás, era inviável, né? Mas aí calhou de eu poder estar e eu falei, cara, que curioso, eu quero observar, porque depois dessa pandemia toda, houve, né, uma parada no trabalho geral. Então, esse retorno é preciso que seja forte, gente. E essa união de vocês eu acho fantástica. E eu queria fazer parte disso, né? E, assim, alinhando principalmente a parte de segurança, né, que eu sempre pensei nisso, eu vou lá atrás mesmo, no produtor, quando ele pega o papel e senta para escrever um projeto. E tem que estar lá. Mas para estar lá, o governo precisa pedir isso. E muitas vezes em editais não tem nada disso. Não tem nada disso nos editais. Então, é preciso sempre ter uma iniciativa da própria produção para jogar no edital e ter sorte do projeto dele passar e vocês serem contratados para trabalhar na produção dessa. Que já tenha um alicerce, que já tenha uma base, que se preocupe com essa problemática. Né? Porque realmente vocês têm razão. Tem muitas vezes que a produção não se importa com isso. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Não se importa com isso. Aquele amigo que estava sentado aqui, o Thales. Então, o Thales levantou isso de uma forma que eu já presenciei em uma outra produção que realmente é verdade. E que é preciso ter um engajamento, mas às vezes, muitas vezes, é um sozinho reclamando. E quando é um sozinho reclamando, já sabe o que acontece, né? Tira ele fora e chama outra pessoa e pronto. Né? Então, assim, essa união é importantíssima. É importantíssima. Tá? Eu acho que eu queria botar essa pedra, né, nessa força e que a parte artística normalmente não se une, né? Não se une. E vocês fazendo isso é a diferença. É a diferença. Gente. Mais alguém? Última fala? Só uma parte rápida em relação aos projetos. Dentro dos projetos, né, existe uma valoração de cada técnico. Entendeu? Você não faz um projeto de lei Rouanet, você para um espetáculo, né, para conseguir patrocínio, sem especificar lá o operador que ganha tanto, o cenotécnico ganha tanto. Só que quando eles vão pagar, cara, Isso é manejado. eles te pagam
10%. Você assina. E a gente assina no total. Eu- Não é a produção, gente, porra, cara. Ajuda aí. Segurança aqui, assim, entendeu? Então, até essa questão de da gente fazendo o projeto, a gente está. A gente não tem essa força. A gente precisa, né? Se organizar para conseguir essa força. Né? Buscar essa força. Isso pode ficar eternamente assim. Eu estou há 40 anos nisso. Assim, abrindo mão, assinando recibo. Entendeu? Porque eu quero trabalhar. Ó, o amigo ali que é. Que é muito triste, né? É muito triste. É muito. E acho que eu gostaria de acrescentar, talvez levantar uma preocupação assim de. Vamos falar mais alto, né? Eu gostaria de levantar uma preocupação com as pessoas que estão iniciando nessa área. Porque eu me sinto muito refém, às vezes, em situações de não querer ser essa pessoa que bate de frente sozinho e que muitas vezes tem que, o cara da produção vai chegar para um amigo. Dar essa moral aqui, eu tenho que acabar cedendo, né? E hoje aqui, esse encontro foi muito enriquecedor, assim, tipo, eu aprendi em 2 horas de conversa, menos de 2 horas, eu aprendi muita coisa e tem uma outra dimensão, assim, do que é ser um técnico. E aí eu acho que é importante também pensar de como chamar as pessoas que estão começando nessa área, assim, Claro. porque eu acho que também é importante para ter uma manutenção, sabe? Para essas pessoas já serem introduzidas nesse pensamento de fórum, de se unir e lutar pelos De seus maneira direitos. saudável mesmo, meu. Eu acho que é uma manutenção importante, assim. Era só isso, não. Eu tenho só meu nome é Vladimir e eu acho que, assim, né, na verdade eu cheguei um pouco mais atrasado, eu queria fazer, de certa forma, um resumo, até para também, a partir desse desenvolvimento, desse resumo que eu compreendi, sugerir algo. Eu acho que o que eu mais vi aqui, né, resumindo todas as questões que eu tratei de segurança do nosso trabalho, até a questão da remuneração, eu acho que no ponto que o Lucas colocou, eu acho que está o cerne da questão, assim, é justamente essa falta de respaldo para a gente não conseguir ter desenvolvido ainda um mecanismo de força de mobilização. Então, a partir do momento que a gente sente que a gente, por mais que nós sejamos um grupo de trabalhadores, né, de uma mesma área ou de um mesmo setor, a gente ainda assim, a gente não sente que a gente tem essa capacidade, por exemplo, muitas vezes, entrar com algum tipo de reclamação ou comunicar a produção, que muitas vezes nem é a produção que vai solucionar, porque a produção é a contratante, e aí nós, como os contratados, muitas vezes a gente fica nessa situação, que às vezes é até, de certa forma, debilitante, porque a gente não quer perder o trabalho, porque a gente precisa do trabalho, porque é a nossa subsistência, e ao mesmo tempo, por mais que a gente compreenda que existe esse corpo de pessoas que estão todos direcionados no mesmo caminho, a gente ainda assim não tem essa consciência de que não existe essa força de mobilização, porque muitas vezes eu posso mandar uma mensagem, por exemplo, no fórum, dizer, olha, está acontecendo situação X e Y, eu sei que todos nós nos mobilizaríamos, mas ainda assim, de certa forma, eu sinto que falta esse lugar que é mais do que legal também, é um lugar de influência, eu acho, muitas vezes, porque, como foi dito hoje, a gente pode, quantas reclamações são necessárias para que o espaço se mobilize? Será que a solução também é interditar esses espaços que também garantem essa subsistência, que é o mesmo motivo que faz com que muitas vezes a gente também não se coloque? Então, eu acho que fundamental, assim, além de todas essas outras coisas que são muito interessantes, o mapeamento e o aplicativo também, que é sempre interessante a gente pensar como otimizar e também otimizar o nosso trabalho, tornar mais democrático também. Eu acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, eu acho, né? De como que a gente consegue tornar essa força de mobilização concreta. E aí, houveram sugestões, né? Uma associação, e aí eu não sei se houveram outras, mas eu acho que o fundamental é isso, assim, a gente conseguir ir para frente, a gente colocar isso como prioridade. Como que a gente consegue desenvolver a concretização dessa força de mobilização? A gente pensar em como que a gente consegue desenvolver, talvez, um sistema, então a gente desenvolver um corpo jurídico, qualquer coisa que valha, que a gente consiga sentir que a gente está chegando nesse caminho de respaldo, né? Que aí, a partir do momento que um técnico, seja num trabalho, seja num edital, seja num teatro particular ou num teatro público, ele se sinta respaldado ao ponto de dizer, olha só, eu não vou subir porque tais e tais questões de segurança não estão sendo cumpridas, ou então, olha só, eu não vou trabalhar
recebendo essa remuneração porque o piso é X, e tendo também essa certeza de que outra pessoa que precisa tanto quanto ele, às vezes mais de subsistência, não vai aceitar, porque muitas vezes a garantia das produções dentro desses reclames é de que, olha, se você não aceitar, vai ter outro que vai aceitar. E muitas vezes a gente até passa por outras questões que envolvem questões também, né, colocando a questão da pandemia, que todo mundo hoje está lidando com a questão da saúde mental, uma questão de coisa, e perder o trabalho é um grande choque, assim, né? Então eu acho que existem muitas complexidades, mas eu acho que o cerne da questão é essa, como que a gente consegue construir um corpo com força de mobilização, para que aí a partir disso a gente consiga se sentir respaldado para, a partir disso, caminhar para essas outras questões que também são sensíveis, são fundamentais, mas que eu acho que não são o principal, eu acho. Vlad, eu vou tentar te dar uma devolutiva pessoal, tá? Eu acho que o que a gente está buscando construir com o fórum e buscando nesse momento inicial de ano, é esse corpo fórum. Esse corpo fórum, que ele tem mais coisas em comum do que os técnicos do Rio de Janeiro, tá entendendo? Quem está no fórum já é um pouco mais engajado. Eu não acho que todos os técnicos pensam igual que você, igual a mim. Sim. Eu acho que tem gente que não tá nem aí pra NR10, né? Não tá nem aí. E pelo contrário, vai botar contra. Ah, eu tenho que botar cadeirinha? Ai, que saco. Entendeu? Mas tem muita gente assim. Então, o corpo fórum, a gente se conectar e se sentir unido de alguma maneira, mesmo que não seja em encontros presenciais, mesmo que a pessoa não está nem lá nem aqui, mas está no fórum e está reverberando e está sugerindo, a gente está formando um corpo. Isso não é de uma hora para outra. Claro. Isso é na luta que a gente se encontra. Então a gente teve um momento de guerra, de sobrevivência, que foi a pandemia. Então, a gente está agora saindo da pandemia e se conectando aqui presencialmente. Então, é um segundo momento do fórum, esse que a gente está inaugurando esse ano. Estou arrepiado. Porque não é mole, galera. É aos poucos, é legal. Só que eu estou aqui nesse momento, nesse segundo momento, mas eu tenho aqui, ó, um amigo Serjão que está vindo de 40 anos de luta. Então, eu estou aqui, mas ele está representando uma luta de 40 anos, trazendo com muito conhecimento, com muita fala, com muita know-how. Entendeu? Então, essas uniões, e aí um camarada que está vindo de agora, está falando, pô, eu estou feliz de saber. Entendeu? Essas uniões, esse corpo que a gente vai construindo, primeiro a gente tem que fazer esse corpo ter forma. Fórum técnico RJ tem uma forma, tem uma representatividade, fala com o nome próprio, para. Aí a gente vai bater na primeira instituição, que é o SATED. A gente tem o SATED, não está representado lá. Então a gente vai bater neles, vai bater neles, vai bater neles. Tentamos uma eleição que foi fraudulenta e não vencemos, mas era para ter vencido. Porque não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Mas é assim, na primeira bate na trave, na segunda, uma urna é totalmente fraudulenta e tira os votos que ia ganhar. Numa terceira, vai e ganha e toma, entendeu? Então, assim, é aos poucos. Eu entendo que às vezes dá uma desmotivação, caraca, porra, tô um tempão. Mas, Jorjão, muito agradecido de você estar aqui trazendo sua fala, sua presença, seu know-how, entendeu? É isso. E a gente vai construindo aos poucos. Então, não é assim, eu falei e nada aconteceu. Não, eu falei, vamos transformar. Não, de forma alguma. Não foi isso. Então, estou falando que foi ótimo. Mas eu estou tentando dar uma devolutiva que é aos poucos que você falando, eu vou entendendo, o outro vai também entendendo, pô, pode escrever. Não, na próxima eu vou fazer, enfim. E a gente se entendendo como corpo, a gente já entendeu que o fórum tem essa vontade de ser o denunciador, digamos assim, mas também o proponente, mas também o lugar de qualificação técnica para a gente, de quem tem um saber, tipo o Oz, o Vilmar, o Neném, que vai compartilhar isso através de política pública com a gente, e a gente vai ficar cada vez mais forte enquanto técnico. Isso é mais qualificado. Gente, desculpa interromper, mas o nosso vídeo vai interromper agora, tá? Tá acabando, tá acabando. Fala seu nome e a área técnica, fala. Thaísa, técnica de iluminação, acho que ainda vai aparecer ali. Sou o Domingos, também técnico de luz. Eu sou o Zene, técnico de som, luz, estou indo para projeção mapeada agora também. Lucas, técnico de luz.
Ricardo Alexandria, iluminador, técnico de iluminação, diretor de fotografia. Deixa eu falar meu pai. Já nem deu beijo, pô! Isso é a hora! Operador de luz. Tá gravando, vai. Tá gravando. Já foi. Então termina aí, cara. J.A. Protásio, diretor de fotografia, light design, diretor de iluminação. Eu sou o João Joia, sou iluminador, técnico de iluminação. Evandro Rocha, operador de áudio. Eu sou o Bruno Aragão, iluminador e técnico de iluminação do Teatro Poeirinha. Eu sou Vladimir, eu sou técnico de luz, iluminador, cineasta e técnico de luz da Baden Powell. Alexandre Lage, produtor e diretor de teatro. Zeca Hermógenes, iluminador. Sérgio Maia, técnico de montagem cenográfica e diretor de palco. Boa. Bastante. Quer tirar outra foto ou tá de boa? Vamos tirar a foto. Então, não, só vou ler aqui. Rapidinho, a gente tem que sair. Eu só queria ler aqui o encaminhamento que eu fui anotando aqui, só para ver se é isso mesmo. E aí a gente encaminha lá e depois discute no outro fórum. O fórum lá nacional, qualquer um que queira participar, a gente vai botar o link lá no grupo de novo. Entra lá e entra. Porque lá tem assim. Tem discussões muito ricas, tem gente muito mais articulada do que a gente, no governo federal, com outras instâncias que a gente não... Galera de Brasília, inclusive. Isso. Então, assim, eu acho que é bom todo mundo ver o que passa, para ninguém ficar um desconfiando do outro, que um está querendo fazer escada aqui para chegar em outro lugar. Então, acho que todo mundo tem que fazer tudo e todo mundo junto, sabe? E para a gente também não deixar que isso aconteça, que outros façam escada na gente. Então, acho que quanto mais claro tiver as coisas, quanto mais organizado a gente tiver, quanto mais claro for o diálogo entre nós, menos vai ter gente querendo só se aproveitar de um momento para chegar em algum lugar. Aqui, aqui as questões levantadas foi assim, primeiro foi do MEI, né, que era muita dívida, então seria assim, uma recuperação fiscal das empresas e perdão de dívida do MEI. Ativa de anistia. Isso, mapeamento dos técnicos, mapeamento técnico das estruturas, espaços e tal, aí seria tentar uma verba pelo BNDES, uma sugestão que surgiu. Mapeamento dos técnicos profissionais, né? Adequação dos espaços para segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que seria, acho que os espaços deveriam ter um técnico de segurança do trabalho. Isso é o que eu coloquei aqui pensando nisso, né? Além de ter nós técnicos, ter um profissional voltado para essa área, que seria o cara que, inclusive, assinaria se alguém cair e quebrar o pescoço, quebrar o braço e tal. Enfim, e esse profissional existe. Então, de repente, exigir os espaços que tenham... Porque não adianta ter o espaço, ter o técnico, não ter um espaço adequado para isso. Não, mas o técnico ia ter que fazer a adequação, entendeu? Sim. Isso. CNPJ do fórum. Sei lá, aí seria uma cooperativa, uma associação. Tem que pensar. A gente tem que pensar, mas isso também pensando que o fórum é independente da empresa. Propositivo para que... Isso. Pode surgir a partir do fórum uma empresa? Pode, mas o fórum não é a empresa. Denúncia sobre as condições de segurança dos teatros, enfim, dos espaços todos, né? De repente de um festival, sei lá, de tudo, eu acho, dos espaços de estúdios, de TV, de cinema, enfim, dos sets de filmagem. Também aqui a gente tem muita gente de teatro aqui, mas o jovem sempre foi uma ideia de que viesse gente de todas as... Isso é muito importante. Todas as áreas, assim. E até porque a gente vai se repaginando também. Eu trabalho com show hoje em dia, com evento. Eu comecei a trabalhar fui trabalhar em TV, mas assim, trabalho com cinema. Puxar produtores para cá, gente. Puxar produtores, pessoas de outras áreas que podem até puxar trabalho para todo mundo. Isso. A luta precisa ser coletiva, mesmo que os problemas sejam individuais. Aí, como introduzir os iniciantes, eu coloquei aqui como sugestão, sei lá, a qualificação, acho que introduz os iniciantes, pensar em conversar com as escolas, aí o fórum pode fazer isso, uns cursos e sindicatos. Vamos tirar a foto e encerrou, porque a gente tem que entregar o espaço. Deixa eu bater mais um. Eu vou organizar e vou botar lá no fórum. Lá, esse, massa. Tá longe pra caralho, não? Tá um pouco, né? Mas vai pegar todo mundo, só se a gente juntar. Se vocês quiserem juntar, a gente pode ver. Pessoal que desuna. Se quiser todo mundo ficar aqui na escada, ó. Na escada é boa.
Pô, vamos aqui, ó. Pode ser. Pode ser. Levante a A pau. galera senta aqui. A galera pode ficar na frente também. Sentado, a galera na frente, talvez. Vamos tirar essas cadeiras. Acho que cabe todo mundo. Posso ficar de pé? Acho que tá muito lá. Fica pra cá. Meu limite. Limitinho zero. Limitinho zero. Senta aqui com a gente. Claro. Abaixa, Protásio, abaixa um pouquinho só para sair o. Mas o que é isso? É para desencaixar? Não, para Não, só para saber. Ah, o chifre, não sei se tá lá, não sei de luz. Beleza, galera. Aí, preciso de ajuda para acabar com o cafezinho e os biscoitos lá. Ajuda lá, por favor. Ajuda lá e bota pra cima aqui. Ricardo, as cadeiras em pé. Peraí, João, agora que tu falou isso? Tá lá. Já te ajudei. Ah, pô. Ajuda lá, pessoal. Recolher as cadeiras. Vamos empilhar as cadeiras. Aqui. Rapidão. Vamos lá o cafezinho, biscoito, galera, pra eu poder levar, senão tá muito pesado. O cafezinho tá bom, rapaz. Olha, esse pessoal continua tomando café mesmo. Não, o café tá bom pra caramba. Tá rolando. Não, eu já pensei, eu mostro ou não mostro? Eu vou mostrar nada. Eu vou mostrar nada, eu sei que vai rolar. Então cala a boca lá. Eu coloquei a pessoa na verdade lá no vizinho, pra ele dar um pouco. Rapaziada. Já? Pequenininho, que não pode fazer. Parém. Essa onda aí. Já tinha um vizinho que mexe já. Vamos fazer. Água é aqui. Já dá. Cara, tá ficando direitinho.